Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Sombra, professor de Matemática e Raciocínio Lógico do CDF Concursos. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal CDF Concursos. E, já lembrando aí, acione o sininho das notificações para receber as notificações do nosso canal. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like se gostar do conteúdo aqui por nós trabalhado. Muito bem. Eu, como já falei, Fabrício Sombra, trabalho junto com o professor Felipe Frota e durante toda a sua caminhada rumo à aprovação num cargo público, nós ombrearemos lado a lado, ajudando, auxiliando, sendo facilitadores na disciplina matemática e raciocínio lógico. Falando um pouquinho de mim, para nos apresentarmos, né, para você me conhecer um pouco mais, eu iniciei no mundo dos concursos em 99, quando eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX. Fui aprovado na SPSEX, concluindo a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em 2004. Então, sou bacharel em Ciências Militares da Arma de Infantaria. E, em 2009, prestei o concurso para agente de Polícia Federal e é o cargo que eu exerço até os dias de hoje. Bem, nessa aula nós trabalharemos conjuntos, então uma introdução, um assunto basilar de matemática que escolhemos para trabalhar nessa aula. Falaremos de conjuntos, que é um assunto que cai demais em questões de concurso, é bastante cobrado, então vários conhecimentos, várias teoria será por nós agora explicada. Acompanhe então o nosso sumário. Esse é o sumário que percorreremos durante essa aula. Introdução, tipos de conjuntos. Vamos falar da representação dos conjuntos, diagrama de Venn, pertinência e subconjuntos. Depois falaremos de operações com conjuntos. Vamos bater aí todas as operações, união, interseção e diferença de conjuntos. Vamos fazer alguns exercícios de fixação para massificarmos, né, o aprendizado e terminaremos com a resolução de problemas, bem no estilo de questões de prova. Primeiro, conjuntos. Muito bem, toda vez que falarmos em conjuntos, o que tem de vir à nossa mente é uma coleção, é uma reunião de elementos, já vá gravando esses nomes, digamos, mais técnicos, mais inerentes à matéria. Então, reunião de elementos que possuem alguma especificidade, alguma característica em comum. A palavra principal, então, devemos ter em mente é coleções. Coleções. Aqui o exemplo, o primeiro exemplo, a coleção das vogais do nosso alfabeto. Então, é o conjunto das vogais do nosso alfabeto, A, E, I, O, U. Outra coleção de continentes. Então, temos aí o conjunto B, que é África, América, etc. Outro exemplo, cores. Então, conjunto C, das cores primárias. E, por fim, temos uma coleção aqui, um conjunto D, uma reunião de elementos. São os números 2, 3, 5, 7, etc. Pode ser aqui o conjunto dos números primos. Vamos para tipos de conjuntos. Vamos aqui detalhar cada tipo de conjunto. O primeiro deles, vazio. O conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento. Não tem elementos. A representação do conjunto vazio é A, que é o nome do conjunto. Bom, até já para nos acostumarmos com a forma de representar um conjunto. Geralmente é em uma letra maiúscula, o nome do conjunto. É igual e entre chaves eu escrevo os elementos pertencentes a esse conjunto. Como o conjunto é vazio, as chaves estão vazias, não tem elementos dentro. Ou outra forma de representar o conjunto vazio, A igual a esse símbolo matemático, que é o símbolo de vazio. Atenção, porque essas são as duas formas de representar. Se fizermos essa representação, as chaves
vazio, e fechar, esse conjunto não é um conjunto vazio. Essa não é a forma de representar, porque temos as chaves e temos um elemento dentro das chaves. Então, esse conjunto, na verdade, é um conjunto unitário, tem um elemento, que é o conjunto vazio. Então, quando tratamos de conjunto vazio, a representação aqui com o símbolo de vazio ou as chaves sem nenhum elemento dentro. Conjunto unitário. Muito bem, o conjunto unitário é aquele que tem somente um elemento. Ao exemplo, o conjunto B. Tá? Conjunto B, letra maiúscula, é igual, entre chaves, o número 7. É o único elemento desse conjunto unitário. Bem simples esse conceito. Vamos prosseguir. Conjunto universo. Bem, vamos definir conjunto universo a partir de um exemplo dos números naturais. Quais são os números pares? Muito bem, os números pares. Vou aqui representar os números pares. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Qual seria o conjunto universo? O conjunto universo desse conjunto de números pares. O conjunto universo é um conjunto maior, é um conjunto que tem todos esses elementos que foram tirados aqui para fazer o conjunto dos números pares. Então, um conjunto universo, por exemplo, aqui dos números pares, seria o conjunto dos números naturais. Tá aí, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja bem, para um determinado experimento, para um determinado caso que estamos tratando, uma situação, eu posso ter um conjunto universo, que é o conjunto que traz todos os elementos do estudo, daquela situação. E eu posso ter um conjunto, um subconjunto, um conjunto menor, que é alguns elementos desse conjunto universo maior. Só para a gente entender o que seria um conjunto universo. Conjunto finito. Bem, o conjunto é finito quando ele tem uma quantidade finita, uma quantidade determinada de elementos. Aqui no caso, temos como elementos o número 2, o 4, o 6 e o 8. Então, o conjunto D aqui tem 4 elementos. É uma quantidade finita. O conjunto pode ser também infinito. Assim, olha o exemplo do conjunto E. É o conjunto aí que a gente percebe, tem o 0, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está se tratando aqui dos números inteiros, né, negativos, incluindo, né, o 0. E ele termina aqui, ó, com 3 pontos. Essa reticência aqui, os 3 pontos, indica que esse conjunto prossegue nessa direção infinitamente. Então, um conjunto que tem infinitos números. Vamos para agora para a representação dos conjuntos. Muito bem. A primeira forma de representar os conjuntos, por extensão. Quando eu digo que eu vou representar um conjunto por extensão, eu vou escrever, eu vou mencionar cada elemento que pertence a esse conjunto. Então vamos lá. Aí o exemplo, o conjunto A, que nós trabalhamos anteriormente, A é igual a 2, 4, 6, 8. Tem 4 elementos e eu escrevi por extenso, por extensão, eu escrevi cada elemento que o conjunto A tem. Está aqui descrito. Essa é a forma por extensão. Outro exemplo, está aqui, o conjunto B, 1, 3, 5, 7, reticências 35. Bem, nós estamos aqui, o conjunto B, o conjunto dos números ímpares, hein? Aí até o 35. Eu posso, como eu sei que se trata dos números ímpares até o 35, eu posso representar dessa forma. Colocar reticências aqui no meio, simbolizando que tem alguns elementos que eu suprimi, omiti
mas pela compreensão aqui do conjunto, eu sei quais são esses elementos. Também é uma forma de extensão, de escrever por extensão. Aí, como o conjunto é muito grande, eu não escrevo todos os elementos que tem no conjunto. E também posso usar o ponto e vírgula para separar os elementos. Vírgula ou ponto e vírgula para separar um elemento de outro. Bem, representação por compreensão. Agora eu vou ter, digamos, uma regra de formação do conjunto. Eu vou ter uma regrinha matemática que vai me dizer quais são os elementos desse conjunto. Aí o conjunto C. Conjunto C é igual a x pertencente aos naturais. Tal que esse sinal na matemática é o tal que x pertencente aos naturais, x é uma incógnita, é um valor variável, é o valor que eu não sei que representa o elemento, cada elemento deste conjunto C. Então, x pertence aos naturais, quer dizer, o elemento desse conjunto pertence aos naturais, é um número natural, e x é menor que 6. Bem, ele me deu uma regra, ele me deu uma regrinha aqui, x menor que 6. Então, eu posso escrever por extensão esse conjunto C que está aqui escrito por compreensão. Então, entre os números naturais, os menores que 6 são 0, 1, 2, 3, 4, até o número 5. Bem, aqui está a forma, primeiro, por compreensão, e escrevi aqui embaixo o conjunto C por extensão. Só lembrar que a forma por compreensão é uma regra, é uma sentença matemática que eu tenho que interpretar para saber quais são os elementos do conjunto. Outra forma bastante utilizada na representação de conjuntos é por figuras ou diagramas. Então, essa é a forma de representar diagrama de Van Euler, é conhecido por esses matemáticos que desenvolveram essa forma de representação, ou às vezes é bem comum falar só diagrama de Venn. Eu coloco aqui o nome, A é o nome do meu conjunto, eu faço uma figura geométrica, o círculo é o mais usado, faço um círculo para representar o conjunto, e dentro desse círculo, a área interna dele, eu coloco os elementos que pertencem a esse conjunto A. Então, o conjunto A tem 3 elementos, o número 6, o número 9 e o número 12. Se eu fosse escrever por extensão o conjunto A, ficaria dessa forma. 6, 9, 12. Ok? Vamos seguir. Vamos fazer agora alguns exercícios para fixar esses conhecimentos trabalhados até agora. Classifique os conjuntos em vazio, unitário, finito e infinito. Então, o primeiro aí que vamos trabalhar, o conjunto B. O conjunto B, vemos, tem o número 1, 2, 3 reticências. Então, aqui tem N números, que eu não sei a quantidade. 70, termina no 70 e fecha chaves. Muito bem, trata-se aí de um conjunto finito. Ele começa no 0 e termina no 70, com outros números aqui no meio, representado pelas reticências, mas eu sei que é um conjunto finito, porque abre chaves, está o 0, fecha chaves, está o 70. Então está aí classificado, conjunto B, finito. Conjunto C, ele está representado por compreensão. Vamos então verificar. Conjunto C é igual a x, tal que x é um número par positivo. Bem, isso aqui é importante.
x é um número par positivo. Então, o conjunto C, se eu escrever o conjunto C dessa forma, só com o elemento 4, com um elemento 4, atende o comando, a regra de formação do conjunto. X é um número par positivo. Está aqui. O C é igual a x, e esse x é o quê? É um número par positivo. Está aqui, um número par positivo. Poderíamos escrever também dessa forma. Vemos que essa forma, C igual a um conjunto que tem um elemento número 12, também atende a regra que x é um número par positivo. C é igual a x, um elemento. Então, perceba, estamos tratando aqui de um conjunto unitário. Um conjunto unitário, que qualquer número par positivo que eu pegar, satisfará nessa regra de criação do conjunto e formará um conjunto unitário. Novamente, aí um conjunto por compreensão. X pertence ao conjunto dos naturais. Então, para o conjunto D, x pertence aos naturais, tal que x é ímpar e x é maior que 3. Então, o primeiro número ímpar dos naturais, do conjunto dos naturais, maior que 3, é o 5. E o restante dos números ímpares, 7, 9, 11, e assim infinitamente. Trata-se então de um conjunto infinito. Vamos para o próximo? O conjunto E está representado com as chaves e sem nenhum elemento dentro. Chaves vazias, o conjunto é vazio, que também poderíamos representar o conjunto E pelo símbolo matemático de vazio. Seguindo. 2. Escreva por extensão os conjuntos abaixo. Bem, vamos ter que escrever por extensão. Lembrando, extensão é o que? Escrever elemento por elemento, cada elemento do conjunto. Então vamos lá. Outro conjunto aqui descrito pela forma de compreensão, nós temos que passar para a forma de extensão, descrever cada elemento do conjunto. K é igual a x, tal que x é ímpar, maior que 1. Muito bem, vamos aqui. K é igual, abre chaves, vou especificar agora cada elemento do conjunto K. É x, tal que x é ímpar, maior que 1. X é ímpar, maior que 1. O primeiro número ímpar maior que 1 é 3, 5, 7, 9, reticências. E está aí, então, a definição do conjunto K, escrito por extensão. Próximo conjunto, Y é igual a x pertencente a n com asterisco, quer dizer que é o conjunto dos naturais sem o número 0. Então, x pertence aos naturais, exceto o 0, onde x é par menor que 20. Então, x é par menor que 20. Então, vamos aqui escrever por extensão o conjunto Y. Abro as chaves. Então, pares menores que 20, conjunto dos naturais sem o 0. Então, vou começar no 2. E assim sucessivamente colocando os números pares. 16 menor que 20. Eu termino então no 18. Então, temos aí o conjunto Y descrito
como x pertencente aos naturais sem o zero, onde x é par menor que 20. Continuando, exercício 3. Novamente, vamos escrever por extensão o conjunto que é dado. E vemos aqui a representação por diagramas, o diagrama de Venn-Euler, ou diagrama de Venn, como é comumente mencionado. Vamos passar a escrever por extensão os conjuntos que estão em forma de diagrama. Bem, vamos lá primeiro para o conjunto A. Eu sei que o meu círculo do conjunto A delimita os elementos que pertencem a esse conjunto. Então, o conjunto A tem o número 1, o número 2 e o número 3 como elementos. E o conjunto B? Passamos agora à análise do conjunto B. O conjunto B, sabemos que o círculo do conjunto B delimita em seu interior os elementos que pertencem a esse conjunto. É o número 3, o 4 e o 5. Está aí, escrito por extensão, os dois conjuntos, A e B. Perceba, daqui a pouco trataremos mais detalhadamente sobre isso. Perceba que o número 3, ele pertence aos dois conjuntos, tanto ao A quanto ao B. Eu vou ter que ter uma área em comum entre o conjunto F e o conjunto G. E nessa área em comum, que nós chamamos de interseção, eu vou escrever esses elementos, A e E. Então vamos aqui desenhar o diagrama do conjunto F e do conjunto G. Perceba que nós temos aqui no meio uma área que é comum aos dois conjuntos. Então, nessa área aqui, eu vou lançar os elementos A e E, porque eles pertencem tanto ao conjunto F quanto ao conjunto G. Em seguida, eu já completo os elementos de F, por exemplo, A, E, I, O, U, e completo os elementos de G, A, B, C, D, I, E. Então está aí a representação em diagramas dos dois conjuntos, F e G. Passemos ao próximo exemplo. Muito bem, o conjunto M tem os seguintes elementos, 25, 50 e 75. Já o conjunto N tem elementos 0, 15 e 30. Como eu falei no início, a gente procura primeiro os elementos que têm, se são interseção, que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. A gente percebe que eles não têm, nem o M, nem o N têm elementos em comum. Eles não têm elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. O que vai ocorrer no meu diagrama? Os diagramas serão separados. Eles não têm área em comum. Serão separados. Então eu escrevo o conjunto M, estão aqui com seus elementos, 25, 50 e 75, e separados o conjunto N com os números 0, 15 e 30. Está aí a representação em diagramas desses dois conjuntos. Prosseguindo, nós vamos tratar agora mais detalhadamente do diagrama de Venn. Então, ao desenhar um diagrama de conjuntos, eu posso destacar 4 áreas. A área X, a área Y e a área W dentro aqui dos conjuntos e uma área externa, que é a área Z. Vamos aqui, área por área, delimitar, entender
o que significa cada área dessa do desenho, do diagrama. Bem, a área X. A área X representa essa área. Tá aí, a área X, então representa essa área que eu estou marcando. Muito bem, a área X são os elementos que pertencem somente a A. Então, na área X estão elementos aqui, elementos que pertencem, é o símbolo de pertence, vamos tratar daqui a pouco, pertence somente ao conjunto A. Pertence somente ao conjunto A. Certo? Vamos limpar aqui para tratar da outra área que vamos falar agora, a área W. A área W é essa área aqui do diagrama. Essa área que estou marcando, que você já percebeu que é análoga à área X que acabamos de explicar. A área W é toda essa área aqui que eu marquei e estou achurando. E essa área W, ela vai conter elementos que pertencem somente ou apenas ao conjunto B. Elementos que pertencem somente ao conjunto B. Qualquer elemento que eu desenhar aqui dentro dessa área, qualquer elemento que eu desenhar aqui dentro dessa área, ele pertence somente ao conjunto B. Bem, vamos tratar agora dessa área que já falamos dela. A área Y, que é a área que nós chamamos de interseção. É essa área delimitada aqui. Eu estou achurando os elementos representados dentro dessa área pertencem tanto a A, tanto ao conjunto A, quanto ao conjunto B. Muito bem. E a área Z, que é a área externa aos dois conjuntos, é a área que representa os elementos que não pertencem nem a A nem a B. Vamos usar o símbolo aqui de não pertence. Não pertence a A e não pertence a B. Então, são elementos que estão fora tanto do conjunto B quanto do conjunto A. Então, vamos lá mais algumas relações que podemos extrair aqui do conjunto, da análise dos conjuntos. O meu conjunto A é esse aqui, delimitado em azul. Então, os elementos do conjunto A, eles estarão representados na área X e na área Y. É a área X mais a área Y. Então, essas duas áreas, a soma dos elementos que estiverem na área X mais os elementos que estiverem na área Y é o meu conjunto A. É a quantidade de elementos, né, do meu conjunto A. De forma análoga, podemos pensar, conjunto B é esse aqui, laranja. Então, todos os elementos que estão em W, adicionados aí os elementos que estão em Y, são de B. Então, se eu somar quantos elementos tem em W, mais os elementos que tem em Y, eu vou chegar à quantidade total de elementos do conjunto B. Então, batemos aí todas as relações possíveis para o entendimento, a compreensão de um diagrama de Venn. Pertinência.
Bem, nós trataremos sobre pertinência e essa propriedade de conjuntos. Esse conceito de pertinência é uma relação elemento-conjunto. Isso tem que ficar bem claro. É uma relação elemento o conjunto. A relação de pertinência me permite dizer que o elemento pertence, um elemento pertence a um conjunto, ou um elemento não pertence a um conjunto. Vamos aqui a um exemplo. Pertinência, como nós falamos, relação elemento-conjunto. Temos aí o diagrama representando o conjunto A. Dentro do círculo azul aí estão os elementos do conjunto A e vemos que temos um elemento 3 que está fora do diagrama. Então está fora do conjunto A. Então a relação de pertinência permite afirmar o quê? Por exemplo, o número 6 pertence, esse é o símbolo de pertence ao conjunto A. Uma relação verdadeira. Assim como o 9 pertence ao conjunto A. E quanto ao número 3, professor? Muito bem. O número 3, ele não pertence ao conjunto A. Ele está fora aqui do diagrama. Então, sempre relacionando um elemento com um conjunto. Vamos para o próximo tópico, subconjunto. E agora, meu caro aluno, minha cara aluna, em subconjuntos, nós vamos tratar de um conjunto relacionado a outro conjunto. É uma relação que me permite dizer que um conjunto está contido em outro conjunto, ou um conjunto contém outro conjunto. Vamos aqui uns exemplos para entendermos melhor essa definição. Relação conjunto. Muito bem. Está aí em forma de diagrama o conjunto A, que tem como elementos o 6, o 9 e o 12, e o conjunto B. Perceba que o conjunto B, aqui em linhas mais escuras, ele abrange o conjunto A. Vamos escrever aqui por extensão os elementos de cada conjunto. O conjunto A, 6, 9 e 12. O conjunto B é 3, 6, 9 e 12. Então, todos os elementos que estão aqui dentro do círculo do conjunto B pertencem a B. 3, 6, 9 e 12. Perceba que todos os elementos DA também são elementos de B. Quando isso acontece, eu digo que A está contido, esse é o símbolo de está contido, em B. Perceba aqui que a abertura do símbolo fica voltado, digamos, para o conjunto maior, para aquele que contém. A abertura fica voltada para o conjunto que contém. Então, A está contido em B. Ou eu posso dizer que B... Opa, escrevi errado. B contém, né? B contém, a abertura fica voltada para o B. B contém o conjunto A. A gente percebe aqui, esses são os elementos do conjunto A. Então, B contém o conjunto A. Todo elemento de A é também elemento de B. E no diagrama fica bem fácil visualizar, porque o círculo do conjunto B envolve todo o conjunto A. Seguindo. Bem, outro exemplo aqui de diagrama. Percebam, como eu falei aqui de um círculo envolver o outro, agora o conjunto B ele não consegue envolver todo o conjunto A. O conjunto A tem o elemento 12. Como vimos lá em diagrama e análise do diagrama,
o 12 pertence somente a A. Ele está nessa área aqui, ó, pertence somente a A. Então vamos escrever aqui por extensão novamente, para ficar mais claro ainda. O conjunto A tem números 6, 9 e 12. O conjunto B, número 3, 6 e 9. Perceba que para um conjunto estar contido em outro, todos os seus elementos devem também ser elementos do outro conjunto. Aqui nós temos o 12. O 12 não pertence a B. O elemento 12 não pertence a B. Então, pelo menos um elemento aqui de A não é elemento de B. Quando isso acontece, quando pelo menos um não é elemento, eu digo que A não está contido em B. Tá aí o símbolo de não está contido, que é a mesma coisa que eu dizer que B não contém A. Prosseguindo. Tome nota, bem, atenção, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Esse é um detalhe aí que muitas vezes é cobrado em questão de prova. Vamos aqui fazer um exemplo de subconjuntos, uns exercícios, né, como exemplo, para fixar o aprendizado. Dado o conjunto, então está aí o conjunto J, que foi expresso por compreensão, julgue os seguintes itens. Bem, antes aqui de entrar nos itens propriamente ditos, vamos escrever por extensão o conjunto J. O conjunto J é igual, x pertence aos naturais e x é ímpar. Bem, x é ímpar, 1, dentro do conjunto dos números naturais, 1, 3, 5, 7 e assim infinitamente. Então está aí o conjunto J escrito por extensão. Vamos julgar os itens então. Letra A, 45 pertence a J. O número 45 pertence a J. Vamos lembrar aqui, relação de pertinência. Relação de pertinência é elemento com conjunto. Então, ele está dizendo que o elemento, o número 45, pertence ao conjunto J. Bem, nós analisarmos aqui, o conjunto J é dos números ímpares. Então, o número 45, por ele ser ímpar, ele está aqui, dentro do conjunto J. Então, o 45 pertence ao conjunto J. Esse item está correto, certo? Próximo item, o número 33 está contido no conjunto J. Bem, o número 33 está contido, tá? A boca aqui aberta fica voltado para quem contém, né? Então, 33 está contido ao J. Muito bem, falamos que subconjunto, a relação subconjunto, contido, está contido ou não está contido, é uma relação, você vai lembrar bem, conjunto-conjunto. É uma relação conjunto-conjunto. Aqui eu usei um elemento com conjunto. Eu não posso usar a relação de contido e está contido. Então, a questão está errada. Esse item está errado. Professor, mas o que seria certo? Certo como na alternativa anterior, eu falar que o elemento 33, que é o número 33, pertence ao conjunto J. Aí sim, aqui
temos uma relação certa de pertinência. Bem, a letra C traz o conjunto A. O conjunto A é igual a 1, 3, 5, 15 e 55. É formado por esses números. E ele diz que o conjunto A está contido no conjunto J. Bem, analisemos aqui. Para um conjunto estar contido no outro, para A estar contido em J, todo elemento de A deve ser também elemento de J. 1, 3, 5, 15, 55, todos números ímpares, pertencentes aos naturais. Então, todos esses números que pertencem a A também pertencem a J. Então, podemos dizer que, escrever até aqui de novo, A está contido em J. Esse item está certo. A está contido em J. Próximo. B, que é igual a conjunto vazio. O conjunto B vazio pertence a J. Já sabemos, já tratamos disso. A relação de pertinência é uma relação elemento-conjunto. É uma relação elemento-conjunto. Aqui a questão está relacionando um conjunto com um conjunto. Está errado falar pertence ou não pertence entre dois conjuntos. Eu vou usar a relação de está contido ou não está contido. Ou se eu considerar, ou no caso, né, eu considerar B um elemento, não, o conjunto B, ele está dizendo aqui que o conjunto B é elemento de J. Está errado. A gente vê aqui o conjunto B, não tem conjunto B aqui dentro, tem os números ímpares. Não tem conjunto B. Ele está errado. Qual seria a relação certa, então, para se dizer? Que o conjunto B, que é vazio, está contido no conjunto J. Lembrando que o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Então, é verdadeiro que o conjunto B está contido no conjunto J. Operações com conjuntos. Entraremos agora explicando as operações com os conjuntos. Operação de união. Está aí o símbolo de união. Vou fazer uma operação, por exemplo, A união com B. Então, vou unir ou reunir os dois conjuntos. A operação de interseção. E vamos apresentar, por fim, a operação de diferença. União de conjuntos. Dado o conjunto A e o conjunto B, realizaremos, então, a união ou reunião desses conjuntos. A união com B. A operação de união é aquela que une, que reúne os elementos dos dois conjuntos. Perceba que está destacado aqui o número 3 e o número 6. Daqui a pouquinho falaremos dele, porque ele está nos dois conjuntos, o 6 e o 3. Mas vamos lá. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu fiz a união com o conjunto B. Acrescentei os elementos de B. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12 e 15. Bem, o 3 e o 6 estão aqui iluminados, destacados, porque perceba que eles estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E quando eu faço a união, eles só aparecem uma vez. Então, o aluno poderia se confundir e, como tem 3 no A e 3 no B, escrever o conjunto dessa forma. Errado. Na união, tá? Os elementos aqui
que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, eles só são contados uma vez. Vejamos aqui em forma de diagrama. Fica bem fácil visualizar no diagrama e até entender a questão do elemento que está aqui na interseção. Tá? Quando eu vou unir os dois conjuntos, A e B, eu vou fazer esse desenho, eu vou juntar toda essa área que está entre os círculos num único conjunto. Isso aqui. A união com B. Pronto, eu criei um conjunto com todos os elementos dos dois conjuntos anteriores. Percebam que a interseção, ela não se repete. Eu conto uma vez só o elemento aí que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Interseção, já falamos várias vezes durante a aula, já puxamos essa palavra várias vezes. Então, você já está acostumado com ela. A interseção nada mais é que aqueles elementos que pertencem a ambos os conjuntos. Então, o 3, estamos trabalhando com os mesmos conjuntos, o 3 e o 6 pertencem a A e pertencem a B. Então, a interseção com B é um conjunto formado somente com esses elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então tá aí, o conjunto A interseção com B vai ser um conjunto do número 3 e do número 3, do 6. 3 e meia dúzia, que são os números que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Visualizando, tá? Em forma de diagrama também, bem fácil de verificar. 3 e 6 estão aqui na área de interseção. Lembra dessa área? A área de interseção entre os conjuntos. Pertencem aos dois ao mesmo tempo. Quando eu faço a operação, A interseção B, eu vou ter como resultado essa área pintada em azul, cujos elementos são 3 e 6. Bem, vamos aqui olhar os conjuntos A e B e verificar a interseção entre eles. Na verdade, a interseção entre eles aqui é um conjunto vazio. Conjunto vazio, porque não existe elemento em comum. Não tem. Não tem elemento que pertence a A e a B ao mesmo tempo. Então, representa aqui o conjunto C, que é a interseção de A e B, vazio. Quando isso acontece, nós temos os chamados conjuntos disjuntos. São conjuntos que não têm interseção entre eles. Vejamos aqui na forma de diagramas, como eu represento conjuntos disjuntos em diagramas. Bem, eles não têm área em comum, eles não têm interseção. Então, eles vão ser representados de forma separada, cada um com seu círculo sem se cruzar. São separados. Está aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o conjunto B, 7, 8, 9, 12 e 15. Não tem nenhum elemento em comum. Conjuntos disjuntos. Vamos agora para a diferença entre conjuntos. Temos o conjunto A e o conjunto B. A operação de diferença A menos B é eu retirar de A todos os elementos de B. Bem, vamos lá tentar explicar melhor isso aqui. Então, eu tenho o conjunto A e vou fazer a operação A menos B. Então, vou pegar o meu conjunto A e vou retirar de A todos aqueles elementos que também pertencem a B. Quer dizer, eu vou tirar o conjunto B de dentro do conjunto A. Vamos ver aqui como fica isso. A menos B é igual a 1 e 10. Por quê? Eu vou pegar o meu conjunto A e vou subtrair o conjunto B. O conjunto B tem o número 4, então eu tenho que tirar o 4.
Tenho 7, vou tirar o 7. Tenho 13, vou tirar o 13. E tem 16, vou tirar de A o número 16. Eu vou ficar então com a operação A menos B, o conjunto com os elementos 1 e 10. Vamos ver por diagramas? Então temos aí o conjunto A, agora representado por diagramas, e o conjunto B, que é um conjunto que está contido no conjunto A. Quando eu fizer a operação A menos B, eu vou tirar todo o conjunto B, todos aqueles elementos que estavam aqui, eu vou subtrair e ficarei somente com os elementos 1 e 10. Então, nessa área aqui que estava externa ao conjunto B. Bem, nós vamos ver que A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Então, a operação de diferença tem um detalhe importante. Quando eu faço B menos A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conjunto B e vou retirar do conjunto B todos os elementos que também pertencem a A. Então, eu vou extrair de B todos os elementos que pertencem a A. Então, vamos lá. O 4 pertence a A, eu tenho que tirar de B. O 7 também. O 13 também. E o 16 da mesma forma. Então, a operação B menos A é conjunto vazio. Eu vou ter de tirar todos os elementos de B, porque eles também pertencem a A. Visualizando, então, por diagramas, temos aí os mesmos diagramas do conjunto A e B. Agora, eu vou diminuir B menos A. Eu vou retirar de B tudo o que pertence a A. Eu vou tirar o A, todos os elementos pertencem também a A. Está aí a operação B menos A. Quando eu excluo A, eu excluo tudo. Eu excluo o conjunto B inteiro. Então, fica conjunto vazio. Muito bem, nós vamos agora praticar bastante, para entendermos cada vez melhor essas relações de operações, na verdade, essas operações entre os conjuntos. Vamos então ao nosso exercício. Está dado aqui o conjunto A, por extensão, o conjunto B também por extensão. O conjunto C e D estão definidos por compreensão. Vamos escrevê-los então aqui por extensão para facilitar o nosso exercício. C é igual a X, tal que X é par entre 0 e 10. Então vamos pegar aqui os números pares entre 0 e 10. Aí, definido o conjunto C. Já o conjunto D é de X, tal que X é ímpar, compreendido entre 4 e 10. Ímpar, 5, 7 e 9. Muito bem, definidos, vamos escrever os conjuntos e vamos aos pedidos da questão. Bem, o primeiro, A união com B. Então, vamos fazer a reunião entre A e B. Vamos unir todos os elementos dos dois conjuntos. A união com B. 0. O 0 pertence aos dois conjuntos, mas aqui na união ele aparece só uma vez. 0, 1, 2, a mesma coisa. 2, a mesma coisa aqui que eu falei quanto ao 0. Aparece nos dois conjuntos, mas uma vez só aqui. O 3 também. Por fim, o 5. Então tá aí. A união com B é o conjunto 0, 1, 2, 3, 5. Próximo pedido, a união com C. Então vamos ver, a união com C. Mesmo raciocínio, todos os elementos de A e todos os elementos de B. Começamos com 0, depois 1, depois 2, 3, 4,
6 e 8. Pronto, operação realizada. A união com C. Próximo pedido. D interseção com B. Vamos lá, interseção são aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Muito bem, o 5 pertence aos dois ao mesmo tempo e somente, não temos outro elemento, né? Que pertença aos dois ao mesmo tempo, somente o 5. C interseção com B. Vamos agora analisar os conjuntos C e B. Vamos trazer a interseção, nos traz os elementos em comum aos dois conjuntos. C interseção com B, vamos buscar aqui, ó, 2 no C e 2 no B. 4 não tem, 3 também, 6, 8, somente o 2. Pronto, C interseção com B, feito. Próximo pedido, já é uma operação que composta, né, mais de uma operação. Então, vamos resolver primeiro, entre parênteses, o pedido A, união com B. Vamos fazer primeiro a união com B. 0, 1, 2, 3, 5. Bem, agora o conjunto A união com B, eu vou fazer a interseção com C. Então, desse conjunto A união com B, dessa operação, agora eu vou realizar a interseção com C. Interseção, elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Vamos lá conferir o 2, 3 e 5, não tem aqui no C, somente o número 2. Então, o resultado dessa operação é um conjunto com o número 2, um conjunto unitário. Passamos para a próxima. Então, temos aqui uma interseção, entre parênteses, que eu vou resolver primeiro, depois vou fazer a união. Vamos fazer essa interseção. Opa, interseção, sinal invertido. Elementos em comum entre D e C. Entre D e C. Elementos em comum. Perceba, não temos elementos em comum entre os conjuntos. Então, a interseção entre D e C é conjunto vazio. Bem, agora eu vou fazer a união de D interseção com C com A. Como D interseção com C é conjunto vazio, essa união vai ser o próprio conjunto A. 0, 1, 2 e 3. Que a união não é somar todos os elementos dos dois conjuntos. Então, eu coloquei todos os elementos dos dois conjuntos e essa operação resultou em conjunto vazio, então não modifica o conjunto A, na operação de união. Passaremos agora para a resolução de problemas. Muito bem, trataremos agora como resolver as questões de uma forma mais contextualizada, que é a forma mais comum de cair em concursos públicos. Vamos verificar. Numa escola de 630 alunos, 350 deles estudam matemática, 210 estudam física e 90 deles estudam as duas matérias, matemática e física. Pergunta-se, depois tem-se uma sequência de perguntas, quantos alunos estudam apenas matemática, quantos estudam apenas física, matemática ou física, e quantos não estudam nenhuma das duas matérias. Bem, essa é uma típica questão de concurso, tratando-se de conjuntos, e uma questão que
o diagrama de Venn é uma excelente ferramenta para resolvê-la. Então vamos lá resolver a questão com o diagrama de Venn. Primeiro, eu vou fazer aqui, fiz um retângulo, né, grande, com o número 630 aqui, que é a quantidade total, que é o meu conjunto universo. E na situação que eu estou tratando aqui, da escola, é a quantidade total de alunos da escola, 630 alunos. Então, dentro desse universo, eu vou ter subconjuntos. Eu vou ter o conjunto dos alunos que estudam matemática. Bem, 350 alunos estudam matemática. Eu particularmente gosto de escrever assim, o conjunto aqui, que eu representei por M de matemática, e entre parênteses, a quantidade de elementos que eu tenho aqui dentro na área do conjunto. Continuando. Alunos que estudam física, 210 alunos. Okay? 210 alunos estudam física. Eu desenhei o diagrama assim, um conjunto cortando o outro, quer dizer, tem uma área de interseção aqui, porque o problema já até me trouxe que existem alunos que estudam as duas matérias ao mesmo tempo. Então, eu desenhei o conjunto dessa forma. E 210 é a quantidade de alunos que estudam física. Então, toda essa área aqui vai ter 210 elementos desse conjunto. Seguindo, o problema também nos trouxe que 90 alunos estudam as duas matérias ao mesmo tempo, quer dizer, matemática e física. Então, nada mais é que a nossa interseção. Bem, sabendo então que a interseção tem 90 alunos, bem, veja que essa área toda aqui do diagrama tem 350 alunos, que são os que estudam matemática. Então, eu já posso calcular essa área aqui, ó, a área dos alunos que estudam somente matemática. Muito bem, para eu calcular essa área, eu tenho que 350, que é o total de alunos, menos 90, interseção, 260. Então, eu tenho 260 alunos nessa porção aqui, mais 90 que estudam nessa porção aqui, fazem um total de 350 alunos que estudam matemática. Esse mesmo raciocínio eu vou fazer aqui no conjunto F, ativa física. O conjunto todo tem 210 elementos. Eu sei que aqui nessa área tem 90. Então, nessa outra área aqui, teremos 210 menos 90. Um total aí, então, de 120 alunos nessa área. Vamos organizar aqui os dados. Bom, ficou assim. Uma escola de 630 alunos. Temos aqui, na matemática, 350, sendo que 260 estão nessa área que nós falamos de diagrama de Venn, é a área dos que estudam só matemática, apenas matemática. 90 é a interseção. Bem, 90 alunos estudam matemática e física. Estudam matemática e física ao mesmo tempo. E essa área aqui, de 120 alunos, estudam somente física. Somente física. Bem, passemos então à análise das alternativas. Quantos alunos estudam apenas matemática? Olhando no gráfico é bem simples. Está aqui 260. A área dos alunos que estudam apenas matemática é essa área aqui, 260 alunos. B. Quantos alunos estudam apenas física?
De forma análoga, essa área do nosso diagrama representa os alunos que estudam apenas física. Temos quantos elementos nessa área? 120 alunos. Quantos alunos estudam matemática ou física? Bem, quantos alunos estudam matemática ou física? Quando trazemos aqui o operador lógico ou, tratamos de uma união. Quer dizer, se eu escolher um aluno que estuda matemática, é válido essa afirmação. Se eu escolher um aluno que estuda física, também satisfaz essa afirmação. Então ele quer saber de um aluno, quais alunos estudam matemática ou física. Quer dizer, vou botar aqui, matemática ou física. O que quer dizer? Quais são esses alunos que vão satisfazer, vão fazer verdadeira essa sentença matemática? Bem, primeiro, os alunos que estudam apenas matemática. Satisfaz? Sim, que estuda matemática. Aqueles que estudam as duas ao mesmo tempo, matemática e física, também satisfaz. Por fim, aqueles alunos que estudam apenas física, também satisfaz o pedido da questão, que é os alunos que estudam matemática ou física. Então, esses três grupos de alunos que estudam apenas matemática, que estão aqui, nessa área do diagrama, os que estudam matemática e física ao mesmo tempo, estão aqui, e os que estudam apenas física, todos esses alunos satisfazem, então, a situação pedida, que, na verdade, eu estou tratando dos alunos que estão aqui dentro, dessa área, que, como vimos na operação de união, é a união dos dois conjuntos. Então, basta eu somar todos esses grupos de alunos, os que estudam matemática ou física. Eu vou chegar a um total de 470 alunos. Quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias? Vamos lá. Nós vimos que toda essa região aqui, a união dos dois conjuntos, tem 470 alunos. E na escola, meu conjunto universo, na escola temos um total de 630 alunos. Bem, isso quer dizer o quê? Temos alunos aqui nessa área externa. A área aqui que na nossa teoria a gente chamou de Z, lembra de área Z? Essa área externa aos conjuntos, mas que está dentro do conjunto U, está dentro aqui da escola. Então temos alunos nessa área. Quantos? Bem, é só eu diminuir, basta eu diminuir 630 dos alunos que estudam matemática ou física. 630 menos 470 é igual a 160 alunos. Então, nessa área Z, essa área aqui que eu chamei de Z, no cantinho, aqui tem 160 alunos. Que eu somando com 120, 90 e 260, eu vou chegar ao total da escola, 630 alunos. Bem, encerramos aqui as nossas explicações sobre conjuntos e espero que não tenha restado dúvidas. Prossiga nos estudos, compromisso, dedicação e foco.